Olá, meu amigo e minha amiga. Essa noite passada, eu fiquei analisando as peças processuais das defesas prévias que foram apresentadas por alguns desses membros da Orcrim comandada pela figura do ex-presidente da República, que teve o propósito de destruir a nossa democracia. Existem aspectos objetivos, questões processuais que eu vou aqui analisar com vocês, mas existem também questões subjetivas e, sobretudo, políticas, que visam descredibilizar o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, descredibilizar as suas decisões, para que, numa grande cortina de fumaça, a figura do criminoso mor da nação possa fugir, possa ir para uma embaixada, para fora do território do nosso país, numa situação totalmente covarde para não enfrentar nenhuma das situações que ele mesmo provocou. E é muito complicado para qualquer pessoa, não só aqui no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, fazer um julgamento absolutamente robótico de uma situação que não está no campo da subjetividade, não. Nós fomos pessoas potencialmente atingidas de uma forma muito direta, de uma forma muito perturbadora. Porque quando se fala em destruir a democracia, gente, a gente tem que levar em consideração que o nosso bem viver, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa vida em sociedade seria absolutamente ameaçada ou destruída. Pensem na seguinte situação. Você morando num bairro, de repente, um grupo criminoso se instala nesse mesmo bairro, tendo um chefe desse grupo criminoso, e que, por alguma razão, entende que a sua existência ou a sua permanência no mesmo bairro não deve ser admitida. Que você faz mal, você tem que ser banido, você tem que ser expulso, ou, até em última análise, você tem que ser eliminado, você e a sua família. E, de repente, você começa a ser aterrorizado por mensagens, por imagens que vêm pelos grupos de WhatsApp, que em 72 horas algo de grande acontecerá, que você tem que ir para Cuba, você tem que ir para Venezuela, que você tem que ser extinto, que aqui não é lugar para você, que você não tem direito de falar as coisas que você está falando, de agir como você está agindo, ou seja, que você terá sua casa destruída, que você terá seus bens todos destruídos e que você não merece viver nesse mundo. Bom, isso, em dado momento, vai te deixando em absoluto pânico e, de repente, não mais que de repente, a sua casa é invadida. Criaturas que você não conhece quebram a sua casa toda, você sai correndo com a sua família, você vai se abrigar, e eles destroem tudo. E eles pensam que aquilo ali fará que você não volte nunca mais. Só que você chama a polícia volta, e aparece e prende todo mundo. E aí aparecem os advogados dessas criaturas, dizendo que aquilo que você viu, aquilo que você passou, não existiu. E que as pessoas têm que ser responsabilizadas por um eventual dano, enfim, que não fica muito quantificado, alguns não têm nem dinheiro para pagar aquele dano, e que não há nenhuma relação entre isso que aconteceu com o criminoso que foi insuflando durante tanto tempo aquilo que te prejudicou. Então foi isso que nós vivemos aqui no nosso país. Então não é uma coisa menor, não é uma coisa para a gente tratar de forma abstrata. E aí a defesa técnica ela acaba se confundindo com uma defesa no esgoto. Porque como se defende alguém que praticou tantos crimes e que nós presenciamos, nós vivenciamos a cada dia? Como é que você exorciza um demônio? Será possível a defesa fazer uma espécie de purificação dessas criaturas todas? Bom, vamos analisar aqui algumas questões, né? Lembrando, sempre você está chegando agora, antes que eu me esqueça, se inscreva aqui no nosso portal, se você não é inscrito ainda, compartilhe os nossos vídeos, mande seu comentário para nós aqui, tá legal? Vamos seguir aqui com as nossas análises, né? Pegando aqui matérias de jornais, todos eles estão numa mesma direção. Denúncia do golpe. Bolsonaro nega crime, pede julgamento no plenário e reclama da falta de acesso a provas. Os jornais impressos, né, todos eles também comentando na mesma direção, um aqui, jornalão aqui, né? Bolsonaro pede para ser julgado no plenário por trama golpista. Gente, são manobras que a defesa está tentando para iludir as pessoas e sempre reforçar o discurso sórdido de descredibilização das decisões e do funcionamento do Poder Judiciário. Como eu disse para vocês, é impossível exorcizar esse demônio ou esses demônios, purificar a alma dessas criaturas, inocentar essas criaturas de tudo o que eles fizeram. Mas a defesa do Bolsonaro, ele publicou hoje no Twitter aqui, um texto do advogado deles, de um dos advogados. A despeito das diversas impropriedades processuais que nulificam e inferem de morte a acusação, e aí vão indo embora. E no final eles escrevem aqui.
Como disse e redisse ao longo da fase do inquérito, que estava lidando com uma investigação semi-secreta. Hoje lidamos com uma ação penal semi-secreta. Gente, a fase do inquérito ela pode ser secreta. Então, está chovendo molhado. E uma ação penal semi-secreta, olha, a ação penal ela é proposta objetivamente e ela tem que ser respondida objetivamente. Então, são apenas frases para deixar essa gente da extrema-direita encantada, né? E acreditando, de fato, que o Bolsonaro era uma figura inocente. Que pessoas como você e eu, nós somos pessoas que temos algum tipo de perturbação psiquiátrica. Nós não vimos nada do que aconteceu no Brasil. Gente, eu fiz aqui um monte de anotações aqui, mas dá para resumir bastante aqui, porque foram mais de 130 páginas da defesa prévia do inelegível. Eles começam o seguinte, reclamando que o inquérito foi feito por dever de ofício. Ué, isso já foi superado. Eles dizem, olha, o Supremo não poderia ter mandado fazer o inquérito. Pois é, isso já foi superado há muito tempo. Aí eles entram em questões acadêmicas, né, querendo a aplicação de um juiz de garantias. O que é a ideia do juiz de garantias? É que você tem um juiz na fase do inquérito, na fase de investigação, e você tem outro juiz no julgamento final. Só que isso no Brasil não foi implementado por uma razão muito simples. Teria que se dobrar o número de juízes aqui no nosso país, e não se conseguiu fazer isso. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não cabe a ideia, a aplicação de um juiz de garantias, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, porque já são órgãos colegiados. Enfim, então são teses aí que eles jogaram apenas para reforçar essa ideia. De repente, os bolsonaristas, que sempre foram contra direitos humanos, eles agora estão virando os mais agarrados aos direitos humanos mais profundos, que nem países mais desenvolvidos nesse campo praticam, né? E aí eles reclamam aqui que o Ministério Público ele não foi chamado para várias fases dessa investigação. É porque não é necessário. O Ministério Público não tem que estar em nenhuma dessas fases. O Ministério Público, na Constituição Federal, no artigo 129, diz que o Ministério Público é o titular da ação penal. A ação penal não pode acontecer sem o Ministério Público. Em casos excepcionais, ela pode até ser iniciada sem o Ministério Público, mas depois o Ministério Público tem que entrar. Mas são casos muito específicos que dizem respeito a quando o Ministério Público se omite. Quando ele se omite completamente, aí um advogado pode entrar com uma ação, mas aí o Ministério Público vai ser responsabilizado por não ter entrado com a ação e o Ministério Público terá que nomear alguém para cuidar daquilo ali. Então, não tem irregularidade nenhuma, é para mostrar que o Ministério Público não acompanha. Não, não precisa acompanhar, não. Aí eles pedem aqui a redistribuição da ação e reclamam ali que o Supremo Tribunal Federal não tem um duplo grau de jurisdição, porque é a última instância. Ora, mas é o que está na Constituição Federal, não tem nada irregular aí. Se não há concordância com isso, então nós teríamos que ter aqui um amplo processo de debate sobre a função do Supremo Tribunal Federal e tirar do Supremo Tribunal Federal, por uma emenda constitucional, algumas das suas atribuições. Só que tem um problema. O que está previsto na Constituição está petrificado, é aquilo que a gente chama de cláusula pétrea. Não pode ser modificado, exceto se houver um novo processo de fazer uma nova Constituição aqui no nosso país. Então, estou chovendo aqui no molhado com essa farofa toda aqui. Depois eles acusam a PGR de usar o expediente de confundir a defesa, porque eles apresentaram muitas situações e depois eles reclamam também da tática acusatória chamada document dumping. O que eles reclamam? Eles reclamam o tempo todo que não tiveram acesso a uma série de provas. Não tivemos acesso. E aí, as provas que podem ser disponibilizadas são num volume muito grande. Então eles reclamam, não, mas se mandarem todas as provas para a gente vai ficar soterrado em cima de tantas provas. Então fica complicado. Então fica difícil, né, saber o que a defesa quer. Aí eles dizem que eles são obrigados a fazer uma adivinhação. Aí, mais à frente, eles dizem que durante o processo houve o Fishing Expedition, ou seja, a expedição para pescar, né, a pesca para investigar alguma coisa. Olha, que buscou uma coisa e acabou atingindo outra. Mas isso faz parte da investigação criminal. Se a polícia vai investigar um crime de estelionato e encontra drogas no local, olha, não vamos apreender drogas, não vamos cuidar disso porque nós estamos investigando só o estelionato. Então não tem nada de irregular também
o fato de ter se encontrado outros crimes conexos com o crime que estava sendo investigado. Lá para frente, eles reclamam da nulidade da declaração, da delação premiada, como eu disse para vocês, chover no molhado, tentar uma tática absolutamente sem nenhum tipo de efeito. E depois eles perguntam o seguinte: se houve emprego de violência ou grave ameaça ao longo de 18 meses. Ó, aquelas imagens do Bolsonaro dizendo que não cumpriria mais decisões do ministro Alexandre de Moraes, outros eventos, essa é a última vez. Tudo isso, gente, faz parte de um conjunto de ameaças que estavam sendo colocadas como os famosos apitos de cachorro que redundaram depois na invasão, no dia 8 de janeiro, né? Aí eles entram aqui, houve algum impedimento, perguntam, né? Houve o impedimento de funcionar algumas das instituições? Claro que não, porque se tivesse tido impedimento, eu não estaria aqui conversando com vocês, os advogados não estariam defendendo o criminoso, porque ele estaria no poder, enfim, e muitos de nós estaríamos, inclusive, fora desse mundo, né? Teríamos sido mortos. E aí depois ele diz o seguinte, que os atos do 8 de janeiro não se relacionam com os imputados anteriormente. Já expliquei aqui no nosso portal, porque eles necessariamente não precisam estar conectados. Os conjuntos de crimes acontecidos no dia 8 de janeiro, por si só, eles são responsabilizáveis. E todos os atos que aconteceram antes do dia 8 de janeiro, por si só, também são responsabilizáveis. A conexão entre um e outro é uma mera conjuntura, que não influencia nem uma situação e nem outra. Depois eles dizem que a petição da PGR é inepta, a acusação é inepta, e aí no finalzinho eles cometem alguns deslizes fatais, né, que eu vou aqui comentar com vocês. Um deles é aqui na página 105, que eles dizem o seguinte: o vácuo probatório faz com que a denúncia busque criminalizar a atividade política do peticionário em geral, suas opiniões e a forma como ele se relaciona com a sua base eleitoral. Coisa bem diversa seria demonstrar que ele determinou a elaboração e execução de crimes. E como se sabe, por mais que ele tenha tipos abertos, não autoriza a responsabilidade penal objetiva. A eventual responsabilidade de Jair Bolsonaro não pode ser presumida a partir de discursos ou supostas reuniões. É preciso encontrar uma ação ou omissão dele que permita vincular seu agir aos resultados naturalísticos do dia 8 de janeiro. Olha só, a defesa deu de bandeja para o Ministério Público essa frase, né? Que é preciso encontrar uma ação ou omissão. Gente, a omissão é penalmente relevante no nosso país. Por quê? Porque se o Bolsonaro tivesse agido, o 8 de janeiro não teria acontecido. Se ele tivesse feito uma intervenção logo quando a coisa aconteceu, ele poderia ter neutralizado tudo aquilo. Ele poderia, inclusive, conseguir um álibi para dizer, olha, de fato, quando a coisa surgiu, eu entrei para tentar evitar. Mas ele fez isso? Bom, aí na página 106, na página seguinte, acho que foi na página 106 aqui, eles colocam o seguinte: pois bem, como se sabe, em 8 de janeiro de 2023, Jair Messias Bolsonaro já havia procedido à transição de governo. Na verdade, ele fugiu do Brasil, né? E se encontrava nos Estados Unidos da América, para onde havia viajado em 30 de dezembro. De lá, no dia 8, o peticionário, inclusive, criticou a depredação e invasão dos prédios públicos em sua conta no X, conforme amplamente divulgado pela imprensa. No dia seguinte, estava internado em um hospital com dores abdominais, em decorrência do atentado que sofreu em 2018. Gente, aqui é outro deslize que eles dão, que eu quero chamar a atenção no nosso encontro de hoje, espero que chegue até a PGR, com um detalhe que, na verdade, é um detalhe crucial. Quando eles dizem que o Bolsonaro fez uma publicação no X, ele de fato fez, dizendo ali, olha, eu condeno as depredações, mas isso foi às 21h36. Ele ficou aguardando todo o desenlace, assim como todos os bolsonaristas nas redes, que ficavam acompanhando em tempo real, todos eles retransmitiram aquilo que estava acontecendo no dia 8 de janeiro, e ele ficou mocosado. Quando deu tudo errado, quando todo mundo já tinha sido removido, que a Praça dos Três Poderes já estava totalmente pacificada, aí ele publica, olha que coisa feia. Ele poderia ter agido desde o começo, porque, como eu disse a vocês, a partir das 15 horas,
tudo já estava sendo transmitido. Ele demorou 6 horas e meia para falar alguma coisa, sendo que ele estava acompanhando, com certeza, em tempo real, junto com a sua família, toda essa gente golpista, estavam todos acompanhando e ninguém publicou absolutamente nada. Donald Trump, nos Estados Unidos, gente, quando teve a invasão no Capitólio, com meia hora que os invasores já estavam lá dentro, ele postou um Twitter para ninguém quebrar nada. Já fez isso. E depois de uma hora, depois que já tinham todos sido sufocados, que a coisa já tinha sido pacificada, aí ele falou, pessoal, voltem para casa, sem violência e tal. E no dia seguinte, o Bolsonaro ainda continuou a dizer que tudo tinha acontecido por conta das fraudes nas eleições, as suspeitas de fraude. Então, a própria peça dele mostra que ele tinha o poder de fazer alguma coisa, mas ele não fez. Ele só agiu. Gente, o Lula, que estava longe, chegou em Brasília, chegou lá dentro do prédio, depois que tudo estava pacificado, às 21h30. O Bolsonaro só foi falar às 21h36. Bem depois que tudo já tinha acontecido, toda a balbúrdia tinha acontecido, o que mostra que ele ficou torcendo para dar alguma coisa no sentido de destruir a nossa democracia. A peça que visou ali atenuar a situação do Bolsonaro complica muito mais a figura do Bolsonaro, mas esse esgoto jurídico todo não importa, gente, porque a figura vai querer fugir. Anotem que eu estou falando com vocês. O covarde não vai se apresentar para a justiça. Se ele puder fugir, ele vai fugir. E, se bobear, vai tentar fugir até antes. Bom, fica aí nosso registro aí. Mais tarde eu volto para conversar com vocês sobre outros assuntos muito importantes também, tá legal? Um grande abraço, tchau.